9 de setembro de 2021, o remake de Star Wars Knights of the Old Republic foi anunciado. Agora, 3 anos depois, a gente ainda se pergunta se foi tudo uma ilusão. Bora pro vídeo que a gente vai desvendar direito esse mistério e eu te conto exatamente o que aconteceu com o remake de KOTOR. Saudações, saudações imperiais! Antes da gente começar por aqui, você já vai se lembrando da responsabilidade de cada cidadão imperial, que é se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para você não perder mais vídeos como esse. Mas, pois é, o remake de KOTOR. Caso vocês não saibam o que é KOTOR, ou você está vivendo em uma pedra, né, debaixo desses, sei lá, 20 anos, vocês têm que saber que foi um jogo revolucionário, não só para o mundo de Star Wars, como também para o dos jogos. E isso aqui eu não tô exagerando, eu não tô sendo fanboy, porque você colocar vários dubladores para dezenas de milhares de diálogos em um RPG, em um jogo quem dirá, era impensável, né? Isso você vinha junto com seu próprio sabre de luz e com poderes da força. Escrito pelo Drew Karpyshyn, o mesmo ator que fez a trilogia Darth Bane e, claro, a minha trilogia favorita de jogos, Mass Effect, Knights of the Republic se passa 4.000 anos antes dos eventos da saga Star Wars, permitindo-se explorar a galáxia sem exatamente as consequências para o que seria parte do universo expandido. Dois Sith, Revan e Malak, levam a República aos joelhos após um conflito conhecido como as Guerras Mandalorianas e a história começa daí. Mas eu já falei demais aqui, até porque eu não quero dar spoiler, mas foi bom pra eu ter que contextualizar aqui, porque eu também tô fazendo gameplay no canal, eu volto um dia, tá bom? Eu juro, mas afinal, por que eu tô fazendo esse lembrete todo aqui, tá bom? Porque o jogo em si, ele é antigo, ele foi lançado em 2003 pela BioWare e, obviamente, faz muito sentido um jogo de mais de 20 anos ganhar remasterizações ou remakes, né? E introduzi-los para um público mais moderno. Até porque isso também já está sendo feito com o jogo atual, né? @The Last of Us. Mas foi no dia 9 de setembro de 2021, há mais de 3 anos aqui, no momento que esse vídeo está sendo gravado, né? Que o anúncio foi feito no canal da PlayStation de que o remake estava sendo produzido pela Aspyr. E ainda mais, era um exclusivo do PS5 no lançamento. Mas o problema aqui começa com a própria Aspyr, tá? Se você olhar para o histórico da empresa, dá pra ver que ela é mais conhecida por se juntar a outros estúdios maiores para ajudar no desenvolvimento de uma pequena parte ou então por fazer ports de certos jogos, ou seja, traduzir o código-fonte de um jogo de uma arquitetura para outra, geralmente consoles mais antigos para consoles mais modernos. Então, por exemplo, foi a própria Aspyr que, por exemplo, lançou Republic Commando no PS4, também Jedi Knight e Jedi Outcast 2 também, a versão para dispositivos Apple, né, iOS de KOTOR, e a versão também de Steam de KOTOR 2, e entre muitos outros jogos que também não foram só de Star Wars. Então, começa a ver o problema aqui, tá? Eles nunca de fato produziram um jogo completo por si só. E agora eles estavam encarregados de fazer um remake do jogo mais influente em toda a saga Star Wars. Aí problema vai, problema vem. Deixa eu te adiantar aqui nesse meio tempo aqui que a Aspyr, ela parou de se comunicar com o fandom enquanto as coisas por dentro pareciam literalmente explodir com várias notícias de cancelamento ou não cancelamento do projeto. Principalmente depois que o trailer obviamente de KOTOR, ele foi retirado do canal oficial da PlayStation, mas foi explicado ali que o motivo é que era apenas questão de licenciamento de música. Mas depois, a Aspyr caiu nas más graças dos fãs porque foi justamente ela que foi encarregada de fazer o port para o Nintendo Switch do segundo jogo da franquia, o Knights of the Republic 2 The Sith Lords, com a promessa de trazer o conteúdo de restauração feita pelos modders para consoles. E breve parênteses aqui, a gente sabe que KOTOR 2 teve o desenvolvimento meio apressado, muita coisa foi deixada para trás nos arquivos do CD do jogo, e aí a galera dedicada pegou e reconstruiu isso na forma do que hoje conhecemos como mod de restauração para KOTOR 2 ou The Sith Lords Restored Content Modification. Mas, enfim, a spoiler aqui à parte, a Aspyr, ela literalmente prometeu isso, vendeu pra galera, e no final das contas, depois de uns 4, 6 meses sem ninguém saber de muita coisa, pediu desculpas cancelando o projeto. Basicamente cancelando o projeto de trazer o mod de KOTOR 2 de restauração para o Switch, tendo o jogo já sido lançado e também vendido, tá? E outra coisa também, sabe aquele outro port também do Battlefront, né, que com certeza foi varrido pro tapete de tão estranho, mal otimizado e mal avaliado que foi? Bem recente, tá? Battlefront Classic Collection. Pois é, foi a própria Aspyr que também fez ele. Mas voltando aqui para a história do remake de KOTOR, tá? Já agora que eu já contextualizei vocês em quem é a Aspyr e como ela sofreu ao longo dos anos, o que complicou na verdade a notícia de todo mundo aqui, né, do remake de KOTOR, é que tecnicamente, a responsabilidade do jogo não é da Aspyr, por assim dizer, mas sim do Embracer Group, que tinha a subsidiária CB Interactive, que por sua vez tinha a subsidiária a Aspyr.
Então ninguém sabia exatamente onde a culpa começava ou terminava. É tipo esquema de pirâmide, mas brincadeiras à parte, tá? É muito fácil de entender. Bora contextualizar aqui em contextos mais simples, digamos assim, mais modernos também. Um clássico exemplo da Electronic Arts, a EA, que não necessariamente desenvolve jogos, apenas publica. Ela tem estúdios como, por exemplo, a Respawn Entertainment, que é quem faz Jedi Fallen Order e Jedi Survivor, ou então Titanfall. Deu pra entender aí, não foi? Então, daqui a gente volta pro Embracer Group, agora que já falei pra vocês sobre isso. A gente volta pro Embracer Group e eles são donos de várias produtoras, como por exemplo a Square Enix, né, que desenvolve, por exemplo, Tomb Raider, Deus Ex. E, obviamente, em fevereiro de 2020, o Embracer Group adquiriu a CB Interactive e em 2021 a Aspyr, que segundo os insiders, já estavam desenvolvendo o remake de KOTOR, ou ao menos conversando com a galera da Lucasfilm sobre isso. Então, a gente tem aí que a Aspyr foi colocada para ser uma subsidiária da Saber, que por sua vez tinha o Embracer Group como dono. É um pouco confuso, né? Mas basicamente você tem Embracer Group, que depois vinha a CB Interactive, que depois você vinha a Aspyr. Todo mundo um encarregado do outro nessa ordem daqui, tá? Aí veio setembro, foi anunciado oficialmente o projeto, mas em 2022 ouviu-se rumores de que as primeiras versões do remake não exatamente corresponderam às expectativas dos investidores, da Lucasfilm, enfim, e que foi tanto problema, mas tanto problema, que o remake teria que ser pelo menos adiado indefinitivamente, ou então estava ali sem previsão de lançamento. Mas foi tanto problema também que a Aspyr foi jogada de lado e quem assumiu foi a própria Saber Interactive, a companhia pai, digamos assim. Mas ainda assim, com todos esses trâmites aqui, KOTOR estava nas expectativas de ser lançado ao menos até o final do quarto fiscal de 2026, ou seja, ali em março ou abril de 2027. E a reviravolta aqui nesse meio tempo é que o Embracer Group adquiriu uma dívida imensa de 2 bilhões de dólares que não conseguiu recuperar. Ela cancelou pelo menos 15 projetos e começou a vender as empresas para a Beacon Interactive. Então uma delas foi a própria CB Interactive, que em março de 2024. Mas nessa confusão toda, a Aspyr, que era subsidiária da Saber, que por sua vez era subsidiária do Embracer Group, parou de ser subsidiária do CB Interactive. Então, no caso, ela não foi vendida, a Aspyr não foi vendida junto com a CB Interactive para a Beacon Interactive, e ela foi mantida no Embracer Group. Então agora a Aspyr era subsidiária direta do Embracer Group. Mas o remake estava pelas mãos não da Aspyr, que tinha sido retirado, e sim da CB Interactive. E aí quando a CB Interactive foi vendida para a Beacon Interactive, o remake de KOTOR foi junto, tá? Agora, oficialmente, o remake de KOTOR é parte da Beacon Interactive, que por si só, né, tem a subsidiária CB Interactive, que agora tá com o jogo de KOTOR. Mas, né, é isso, que confusão maluca, né? Mas, quer dizer, e afinal disso tudo aí, você que tá interessado, o remake tá fadado? Não, na verdade não, tá? Porque a Saber, ela tinha que fazer seus jogos, inclusive um jogo bem atual, tá? Que é o Warhammer 40k, o Space Marine 2, que lançou agora em setembro de 2024. E agora o próprio CCO, o Tim Willits, né, ele comenta que saberemos mais sobre o jogo quando o momento for certo, mas assegura que ele está em desenvolvimento. Então, resumidamente aqui nesse BO todo, parece que agora vai. E isso é a jornada do remake de KOTOR até agora. Conta aí nos comentários se você está empolgado pro jogo, o que achou dessas notícias cabulosas também. E se você quiser mais vídeos como esse também, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ver mais vídeos como esse. Como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima.